Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de noções de probabilidade. Vamos começar com um pouco de história, tá? Desde a antiguidade, pessoal, o homem ele já se ocupava com a análise de problemas que envolvia o acaso. Isso começou nos jogos de azar, onde as pessoas trabalhavam, por exemplo, jogavam, por exemplo, cartas, dados, moedas. É aí que tem a origem das probabilidades. Por isso que muitos problemas que a gente vai fazer envolvem cartas, moedas, dados e é considerado hoje jogos de azar porque trabalham com o acaso. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que são experimentos aleatórios. Um experimento aleatório, como eu coloquei aqui para vocês, é o resultado imprevisível de algo, que é determinado apenas pelo acaso, embora se conheça os seus resultados possíveis, tá bom? Então a teoria das probabilidades, ela se ocupa com o estudo de experimentos aleatórios. Alguns experimentos são aleatórios, outros não. A gente vai perceber isso daí. Então toda vez que tiver resultados imprevisíveis, que a gente não consegue prever de antemão, a gente vai estar num experimento aleatório. O lançamento de um dado é um experimento aleatório. Por quê? A gente tem 6 possíveis resultados. Pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 quando a gente lança um dado e olha a face voltada para cima. Mas a gente não consegue determinar ou prever qual deles vai ocorrer num certo lançamento. Tá? Então, isso é um experimento aleatório. O sorteio das 6 dezenas da Mega Sena também é um experimento aleatório. A gente sabe possíveis resultados. São números de 1 a 60, números inteiros. Mas a gente não consegue prever de antemão quais serão as dezenas sorteadas. Agora, percebe o seguinte, ó. Quando a gente fala assim, ó, qual vai ser o ganhador de uma corrida de 100 metros rasos? Por que isso não é um experimento aleatório? Não é um experimento aleatório porque tudo que depende do preparo físico ou da competência do atleta já não é o acaso. Então, o resultado do experimento ele não é determinado apenas pelo acaso, e sim pela preparação do atleta, pela competência, pela habilidade dele, tá bom? Então a gente não pode considerar que quem vai correr os 100 metros é um experimento aleatório que está sendo feito. Agora, de que se ocupa a teoria das probabilidades? Então, a gente vai estudar os meios de se obter numericamente ou percentualmente a chance de ocorrer um determinado resultado em um experimento aleatório. Primeira coisa que a gente tem que olhar, o espaço amostral. O que é o espaço amostral de um experimento aleatório? É o conjunto de todos os resultados possíveis que ele pode ter. Em geral, a gente representa o espaço aleatório como uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, eu coloquei aí o E. E quando a gente coloca N de E, significa a quantidade de elementos que esse espaço amostral vai ter. É a cardinalidade, a quantidade. Tá bom? Vou dar um exemplo. Ó. A gente vai lançar um dado. Qual que é o nosso espaço amostral? Nosso espaço amostral ele vai do número 1 até o número 6. Abre chave, fecha chave. A gente tem aí 6 elementos possíveis. Agora a gente pode lançar uma moeda 2 vezes. Eu vou considerar K de coroa e... Perdão, vou considerar K de cara e C de coroa. O que vai acontecer? Ó, pode sair 2 caras, uma cara e uma coroa e uma cara, ou coroa, coroa. Então, olha o espaço amostral. A gente tem 4 pares de possibilidades. Ou sai 2 moedas iguais, quando a gente lança cara a cara, coroa, coroa, ou a primeira é cara, a segunda é coroa, ou a segunda é coroa e a primeira é cara. Tudo bem? Então, a quantidade de
elementos desse espaço amostral é 4. Então a gente sempre determina primeiro o espaço amostral, quem são os possíveis elementos disso daí e a quantidade. Agora, quando que o espaço amostral é equiprovável e não é equiprovável? Então, dizemos que o espaço amostral é equiprovável se todos os seus elementos têm a mesma chance ou probabilidade de ocorrer. Caso contrário, dizemos que o espaço não é equiprovável. Então, equiprovável é uma porcentagem idêntica, igual para cada elemento que está ali dentro. Vou colocar exemplos. A gente tem uma urna, 7 bolas, são numeradas de 1 a 7. Entre elas, uma é branca, 2 é vermelha e 4 são azuis. Achar os espaços amostrais associados aos experimentos aleatórios a seguir e classificá-los como equiprováveis ou não. Então, o que a gente pode pensar? Então, eu vou colocar o experimento 1, experimento índice 1, E1. Retirar uma bola e anotar o seu número. Bom, a chance de sair um número de 1 a 7 é igual para todos, concorda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é a mesma. Agora, se eu retirar uma bola e anotar a sua cor, que é o experimento 2, você percebe que a gente tem mais bolas azuis, depois mais bolas vermelhas e depois mais bolas brancas. Então, no primeiro experimento, é equiprovável, porque a gente tem 7 possibilidades e esse espaço sempre vai ser igual. Para sair o 1, para sair o 2, até sair o 7. Agora, no experimento 2, a gente tem como espaço amostral somente as cores branca, vermelha e azul. E a chance de sair branca é maior que a chance de sair vermelha, que é maior que a chance, perdão, a chance de sair uma bola azul é maior que a chance de sair uma bola vermelha, que é maior que sair uma bola branca. Tá? Então, esse espaço ele não é equiprovável. Você tem 4 bolas azuis aí, 2 vermelhas e uma branca. Certinho? Agora, eventos é a segunda coisa que a gente vai definir. É o conjunto de qualquer resultado desejado. É aquilo que você quer. Não é aquilo que você tem. É aquilo que você sonha. É um experimento aleatório, é chamado de evento. Então vamos lá. Num dado experimento, o espaço amostral ele é único. Podemos associar a ele vários eventos, dependendo dos resultados que nos interessam relativos ao experimento. Olha só. O número de elementos de um evento A qualquer é indicado por N de A. A gente indicou espaço amostral, quantidade, como N de E. Agora a gente vai indicar como N de A, por exemplo. Poderia ser outra letra maiúscula do nosso alfabeto. Não tem problema. Agora, a gente vai sortear um inteiro de 1 a 9. Vamos primeiro obter o espaço amostral e os eventos associados a esse espaço amostral. Eu quero o evento A, resultado ímpar, e depois o evento B, resultado menor que 4. Então vamos lá. Evento primeiro, calcular o espaço amostral. Então nosso espaço amostral vai de 1 a 9, a quantidade é 9. O primeiro evento tem que ser números ímpares. Bom, do espaço amostral, quais são os números que são ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9. Tá aí. Então a gente tem 5 elementos nesse espaço amostral. Agora, a quantidade de elementos do evento B e descrever o resultado menor que 4, que é esse evento B, que são os números 1, 2 e 3. A gente tem 3 elementos, tá? Então, se o número é menor, você não inclui o 4. Tá aí o espaço amostral, os eventos e a quantidade de elementos. Agora, outro exemplo. Anotam-se os dois números obtidos em 2 lançamentos consecutivos de um dado. Achar o número de elementos do espaço amostral e do evento A, soma maior que 9. Esse exercício é bem clássico de muitos vestibulares. Turma, quando a gente lançar 2 dados, a gente tem 6 vezes 6, 36 elementos possíveis no nosso espaço amostral. Eu vou colocar todos os pares para você perceber eles. Então, olha só. A quantidade de elementos do nosso espaço amostral, N de E, é 36. Então, pode sair um número. Lancei um dado, saiu o número 1 com face voltada para cima e o 1 com face voltada para cima. Então, 1, 1, depois 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Então, você pode ter lançamento com o primeiro dado lançado para cima sendo 1
e depois ir variando até o 6. Mas pode nascer primeiro o 2, depois o 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Tá vendo? Ó? Tô colocando aqui todos os resultados possíveis. A gente não sabe qual que vai sair. E então esse é o seu experimento aleatório de 36 possibilidades. Tá vendo? Ao acaso vai sair algum par desses em um dado normal, de 1 a 6. Beleza? Agora, isso é o que você tem. O que você quer? Uma soma maior que 9. Então, quais são os pares cuja soma é maior que 9? Bom, eu coloquei aí e pintei aqui de vermelho, tá vendo? Ó, 4 e 6 dão 10, é maior que 9, 5 e 5, 5 e 6, 6 e 4, 6 e 5 e 6 e 6. Todos esses são eventos que são maiores que 9, tá? Não vale o 9, hein? Não esquece disso. Muito bem. Então a gente tem 6 pares, 6 elementos dentro desse evento A que são maiores que 9. Muito bem. Olha um outro exercício bacana, agora que envolve análise combinatória. Tem muito essa mistura de probabilidade e análise combinatória que a gente já estudou anteriormente. Então a gente está numa festa e há 9 pessoas, sendo 5 homens e 4 mulheres. Vamos considerar o experimento escolher ao acaso 4 dessas pessoas. E o evento A, exatamente 2 das pessoas escolhidas serem mulheres. Obter o número de elementos do espaço amostral e do evento. Então vamos lá, olha. Se a gente fosse estudar e fazer por análise combinatória, o que a gente ia perceber? A gente tem 9 pessoas, então a gente pode fazer uma combinação de 9, a gente vai escolher 4. A ordem não importa, então se a gente fosse só colocar a fórmula que representa esse espaço amostral, seria a combinação de 9, escolhe 4. Muito bem. Ou fazer pelo método que eu ensinei para vocês, sem fórmula. Bom, você tem 9 possibilidades na primeira escolha, depois você tem 8, depois você tem 7, depois você tem 6. Isso é o que você quer. Então, agora, dividido por 4 fatorial. Então, o que você quer aqui? Você quer que tenha, das 9 pessoas, 4 escolhidas. Só que, como a ordem não importa, você calcula na primeira casa 9 possibilidades, depois 8, depois 7, depois 6. Primeira pessoa, segunda, terceira e quarta. A ordem não importa, desprezo da ordem, desprezou, dividiu. Então você divide por 4 fatorial. Tá? Fazendo essa conta, a gente tem 126. Esse é o nosso espaço amostral. Muito bem. Agora, ele quer o evento. Então vamos lá. O evento, a gente também poderia usar a fórmula, que nem eu já falei para vocês, e pensar o seguinte, bom, ele quer que saia exatamente 2 das pessoas escolhidas sendo mulheres. Bom, então se 2 são mulheres, exatamente, 2 têm que ser homens, porque vão sair 4 pessoas. Então, das 5 pessoas que são homens, você vai escolher 2, então combinação de 5 escolhe 2, multiplicado por combinação de 4 mulheres escolhe 2. Essa é usando a fórmula de análise combinatória. Agora usando lógica sem fórmula. Então vamos lá. Primeira escolha, você tem 5 homens, depois você tem 4. Não importa a ordem, divide por 2, fatorial que é 2. Depois você vai escolher as mulheres. Você tem 4 mulheres vezes 3. Divide por 2. Então 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial. Faz a conta. Isso daí é 60. Muito bem. Você tem o número de elementos do espaço amostral e do evento. Se eu quisesse calcular a probabilidade disso acontecer, sair exatamente 2 mulheres, você dividiria 60 por 126. Olha que bacana a análise combinatória se juntando com a parte de probabilidade. Certinho? Vamos para o próximo. Agora vamos considerar o experimento formar um anagrama da palavra aluno. E o evento B, o anagrama escolhido começa por consoante. Obter o número de elementos do espaço amostral e do evento. Então vamos lá. Primeiro, de quantas formas a gente pode ter de um anagrama usando a palavra aluno? A gente tem 120 maneiras distintas, certo? 5 fatorial, não tem nenhuma letra
repetida, então não precisa dividir por nada. Você pega a palavra aluno e faz uma permutação de 5, 5 fatorial. Agora, você quer um anagrama escolhido, começa por consoante. Então, quantas consoantes eu tenho? 2. Então, coloca 2. Agora, com as 4 casas restantes, você pode fazer o que você quiser. Você pode permutar. Então, isso é uma permutação de 4. Você tem 2 vezes a permutação de 4. Você tem 48 possibilidades de anagrama escolhida, começar por consoante. Certinho? Muito bem. Agora a probabilidade de um evento. Vamos lá. A probabilidade de um evento, pessoal, é você calcular a probabilidade de ocorrer um evento num espaço amostral equiprovável. Então, normalmente, uma probabilidade a gente expressa por uma fração ou por uma porcentagem. Tá? Uma fração ou uma porcentagem. Os dois estão corretos. É bom a gente saber transformar a fração para porcentagem, a porcentagem para fração, porque a gente não sabe na alternativa como que isso vai estar. Agora, vamos lá. Considere o experimento sortear um número inteiro de 1 a 5 e o evento a ele associado a resultado maior que 3. Então, ó, considere o experimento sortear um número inteiro maior que 5. O seu espaço amostral são os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. A quantidade é 5. Agora, o evento que eu quero é que o resultado seja maior que 3. Só tem dois números maiores que 3, o 4 e o 5. Então, a quantidade é 2. Agora, o evento A tem 2 chances em 5. É só a gente calcular a probabilidade. Olha que simples. 2 em 5. Quantidade de elementos, sonho, aquilo que você quer, casos favoráveis, sobre o total. Espaço amostral sobre a sua realidade. Você pode entender a probabilidade como sonho por realidade. Transformando isso em decimal exato é 0,4. Transformando em porcentagem, 40%. Tudo bem? Muito bom. Probabilidade de um evento. Ó, de modo geral, se E é um espaço amostral equiprovável e A é um evento contido em E, a probabilidade de ocorrer o evento A é definida assim. Ó. Então, a gente tem a probabilidade de ocorrer o evento A é a quantidade desse evento ocorrer, os casos favoráveis, é aquilo que você quer, é o seu sonho, dividido pela realidade. Aquilo que você tem, seu espaço amostral. Muito bem. Outro exemplo, ó, a gente vai lançar um dado, determinar a probabilidade de se obter um número 5. Bom, a probabilidade de se obter um número 5, quando você lança um dado, você tem só um número 5. Então, a nossa probabilidade vai ser 1, igual eu coloquei aí, em 6. Tá bom? Se você transformar em porcentagem, vai dar aproximadamente 16,7%. Calcula o espaço amostral, põe no denominador, calcula os eventos, põe no numerador, divide um pelo outro. Agora, qual que é a chance de sair um número ímpar? Quantos números ímpares a gente tem no lançamento de um dado? A gente tem 3, né, pessoal? Então, põe 3 dividido por 6, transforma em porcentagem, 50% sai um ímpar quando você lança um dado. Bem tranquilo isso daí. Agora, Marcos apostou com um colega que ao jogar uma moeda 3 vezes, sairia cara 2 vezes. Ele fez uma boa aposta. Então, vamos lá, ó. Quais são as possibilidades quando você lança uma moeda? Pode sair 3 caras, 2 caras e uma coroa, cara, coroa, cara, 2 coroa, 2 cara, coroa, 2 coroa e uma cara e 3 coroa. Então, a gente tem 8 possibilidades no nosso evento. Estou colocando K como cara e C como coroa. Esse é o nosso espaço amostral. 8. Agora, sair cara 2 vezes. Bom, se ele quer que saia cara 2 vezes, turma, esses são os elementos possíveis de sair cara 2 vezes. Ó. Cara, a última coroa. Cara, coroa na primeira e na terceira. E as duas últimas, você coloca sair cara e a primeira coroa. Tá? Então, a gente tem 3 possibilidades em 8. 3 em 8 é 37,5% que ele vai ter de chance de fazer essa aposta. Tá? Ele fez uma boa aposta. Não é uma chance muito alta, mas dentre os resultados possíveis, o que mais aparece é quando você tem 2 vezes cara ou 2 vezes coroa. Você vai perceber, se você calcular 2 vezes coroa, vai dar a mesma chance
Depois, as outras duas que sobram é sair só cara e sair só coroa. Então, a maior chance é sair duas caras e uma coroa. É uma boa aposta. Agora, olha esse exercício. Ó. Uma sala de aula tem 48 estudantes, sendo 27 do sexo feminino. Será sorteado ao acaso um dos estudantes para apresentar a sala numa reunião com a diretoria. Qual que é a probabilidade de ser sorteado um homem? Então, vamos lá. Você tem 48 estudantes. Eu quero sortear um homem. Bom, você tem 27 do sexo feminino. Então, 48 menos 27, você tem 21 do sexo masculino. Calcula a razão do sonho pela realidade, você chega em 43,75%. Essa é a chance de ser sorteado um homem. Bem tranquilo aí. Muito bom. Agora mais um. Ó. Um pequeno partido político deve escolher entre 6 mulheres e 4 homens. 4 pessoas para se candidatarem ao cargo de deputado federal nas próximas eleições. Se todos têm a mesma chance, qual é a probabilidade de os escolhidos serem 3 mulheres e 1 homem? Então vamos lá. Agora, exercício de análise combinatória com probabilidade. Primeiro a gente calcula o espaço amostral. Usando a fórmula, você tem 10 pessoas tendo homens e mulheres. Dos 10 você quer escolher 4. Tá? Por quê? É 4 pessoas para se candidatar ao cargo. Então, a combinação de 10 escolhe 4. Pela fórmula, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 4 fatorial, que são as repetições. Você tem 10 possibilidades para o primeiro cargo, 9 para o segundo, 8 para o terceiro, 7 para o quarto, não importa a ordem, o importante é formar aquela chapa, aquela comissão, formar aquele grupo. Então, fazendo a conta, a gente chegaria em 210. Agora, o que você quer? Você tem 210, eu quero que desses 4 escolhidos, 3 sejam mulheres. Então, eu tenho 6 mulheres, vou escolher 3. Ah, eu tenho 4 homens, sobra uma vaga. Combinação de 6 escolhe 3, vezes combinação de 4 escolhe 1. O Enem pede com fórmula, agora sem fórmula, usando a lógica. 6, 5, 4, dividido por 3 fatorial. Então, ó, a gente tem aqui 6 possibilidades para o primeiro, 5 para o segundo e 4 para o terceiro. Divide por 3 fatorial porque não importa a ordem, o importante é ter 3 homens, não quais são eles. Vezes 4. Vezes 4, por quê? Porque a combinação de 4 escolhe 1. Bom, se você tem aí só uma vaga, você vai ter 4 maneiras para escolher essas pessoas. Tudo bem? Aí você divide um pelo outro e chega em 80 dividido por 210, que é 38,1%. Tá? Agora mais um, utilizando-se apenas os algarismos 2, 4, 5, 6 e 8. Formam-se todos os números possíveis de 4 algarismos distintos. Escolhendo-se um deles ao acaso, qual é a probabilidade de o escolhido ser um número ímpar e maior que 6.000? Então olha que bacana. Ó. Primeiro, você vai perceber que vai ser um arranjo, porque vai importar a ordem, se você fosse pensar pela fórmula. Então, é um arranjo de 5, escolhe 4, porque aí você quer um número maior que 6.000 e esse número tem que ser ímpar. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 números, e você quer formar 4 diferentes. Então, arranjo de 5, escolhe 4. Importa a ordem, arranjo. Tá? Se você não quiser usar a fórmula, você põe 4 casinhas, então você tem 5 possibilidades para o primeiro número, porque você tem 5 números, o 2, o 4, o 5, o 6 e o 8, depois você tem 4, depois você tem 3, depois você tem 2. Princípio multiplicativo da contagem. Agora, isso é o que você tem, é o todo. Agora, o que você quer, o sonho? Bom, na primeira casa tem que ser 6 ou 8, porque o número tem que ser maior que 6.000. Os dois algarismos iniciais tem que ser 6 ou 8 para ser um número maior que 6.000. Bom, outra restrição que a gente tem, começa pela restrição conforme a gente estudou, ele tem que ser ímpar. Quantas possibilidades para ser ímpar? Você tem só o 5, certo? Se você tem só o 5, eu não coloquei aqui, mas aqui você tem o quê? Só uma maneira de ser colocado isso daí. Então tá aí, ó. Só tem uma maneira de ser colocado esse 5 aqui embaixo, que é o 1. Bom, você já usou 2 números, ó. Você já usou 2 números. Você já usou um número na primeira casa e outro número na última casa. De 5 você já usou 2. Então sobrou 3 números para essa casa aqui, a segunda, e 2 números para a segunda casinha aqui.
Pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1 eu não coloquei, dá 12. Divide um pelo outro, você chega em 10%. Certinho? Agora, o que é um evento impossível e um evento certo? É tranquilo, turma. Evento impossível é um evento que não vai acontecer. Por exemplo, qual é o resultado? Qual é a chance de sair um número maior que 6? Bom, quando você lança um dado de 1 a 6, só pode sair o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, para sair um evento impossível, número maior que 6 é 0. E um evento certo são números menores que 7, por exemplo. Vai ser todos. Então, vamos pensar inicialmente. O espaço amostral é 6. Qual que é a chance de sair um resultado maior que 6? Nenhuma. O conjunto A, que é o evento A, é 0. Calcula e divide um pelo outro, dá 0. Muito bem. Agora, vamos lá. Dizemos que A é um evento impossível de ocorrer. Porque não tem jeito de sair um número maior do que 6 nisso daí. Agora, resultado menor que 7. Resultado menor que 7 é 100%. Resultado menor que 7 é 6 dividido por 6, que é 1. Todos os resultados são menores que 7. Então, esse é um evento certo. Vai acontecer. Muito bem. 100%. Então, a gente diz que o evento B é um evento certo. Agora, intervalo de variação da probabilidade. Isso é importante. Por quê? Quando a gente calcula o intervalo de variação da probabilidade, a gente tem que entender que sempre ela vai estar entre 0, podendo ser o 0, e 1, podendo ser o 1. Sempre a gente está nesse intervalo, entre o evento impossível e o evento certo. Então, a probabilidade de ocorrer um evento sempre vai estar entre 0 e 1, ou entre 0 e 100%. Muito bem. Por que isso é importante? Porque a soma das probabilidades de todos os eventos unitários diferentes de um espaço amostral, equiprovável ou não, é igual a 1. E aí a gente resolve exercícios que podem deixar a gente um pouco inseguro como que a gente vai calcular. Vou dar um exemplo para vocês. Então, guarde isso daí. A soma das probabilidades, sempre 1. Olha esse exercício aqui, ó. Você vai sortear um número inteiro de 1 a 4. Qual que é a probabilidade de cada um dos resultados? A gente sabe que se x é a probabilidade de ocorrer cada um dos eventos, então ocorreu o evento 1 é x, o evento 2 é x, o evento 3 é x, o evento 4 é x. Então soma tudo, 4x é igual a 1. Então x é 1/4, o x é 25%. Muito bem. Agora, imagine esse exercício aqui. Imagina um dado viciado, em cujo lançamento a chance de o resultado ser 2 é o triplo da chance de sair qualquer dos outros resultados. Agora é diferente. O espaço ele não é equiprovável, mas a gente consegue calcular a probabilidade. Então tem um peso do resultado 2 ser maior. Então o que a gente vai ver? Se o espaço não é equiprovável, a gente tem que pensar o seguinte. Bom, a chance de sair o número 1, 3, 4, 5 e 6 é x. E a chance de sair o número 2 é o triplo da chance de sair qualquer um dos outros. Então é 3x. Ué, mas a gente estudou que se você somar todas as chances de cada evento, sempre 1. Então a gente vai perceber que a gente vai ter 8x. 8x é igual a 1. X é 1/8. Então x é 12,5%. Então ele pode perguntar qual que é a chance de sair qualquer um dos eventos que não seja o resultado 2. E a chance de sair o resultado 2 é 3 vezes 12,5. Tá bom? Top, né? Tá aí, 37,5%. Evento complementar para a gente terminar. O que é o evento complementar? O evento complementar é o que falta. Vamos lembrar lá da teoria dos conjuntos. O que acontece? A gente chama de evento complementar de A o A barra. Então o A com uma barra em cima é evento complementar, que é o espaço amostral que você tem menos esse A. Tanto é que se você somar os dois, a gente vai ter o próprio espaço amostral. Então diagrama de Venn, círculo, evento A e o espaço amostral é o nosso retângulo. O que é o complementar? É o que eu pintei aí de azul, é o A barra. Então o A barra é seu espaço amostral menos o círculo A que está aí. Se a gente somar a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade do complementar, sempre 1, tá bom? Isso que é interessante a nossa teoria. Então, memoriza.
a probabilidade do seu complementar é 1 menos a probabilidade de ocorrer o evento A. Quer ver um exemplo bem bacana para vocês? Está acabando, aguenta aí. Olha só, na prática o A é a negação do evento A, tá bom? Então na probabilidade a chance de ocorrer alguma coisa é a negação A barra é o seu complementar, a chance de não ocorrer esse evento. Então esse exemplo aqui, ó, você vai sortear um número de 1 a 5. Suponha o evento A resultado par, determine A barra, evento complementar de A. Então, se o resultado A é par, qual que é a chance de sair um número par? Só tem o 2 e o 4. Então o seu complementar é a diferença. Ou, se o número não é par, ele é ímpar. Então você vai calcular todo o seu espaço, que é de 1 a 5, e tirar o 2 e o 4. Só sobra 1, 3 e 5. Muito bem. Agora, se a probabilidade de ocorrer no evento A é de 42%, então a probabilidade de ele não ocorrer é quanto? 100% menos 42%. 58%. Muito bem. Então, de acordo com as estatísticas do atual Campeonato Brasileiro de Futebol, a probabilidade de um time A ganhar do time B é de 37%. Qual que vai ser a probabilidade de ocorrer o empate ou B ganhar de A? O complementar, 100% menos 37%, 63%. Ou dá empate ou B ganha de A. Certinho?